eles perguntaram assim, professor, por que a gente falando de economia, né? Fizemos uma introdução ali sobre economia, sobre como as coisas funcionam, os sistemas econômicos. E aí eles falaram, professor, por que existem países desenvolvidos e em desenvolvimento? E por que países em desenvolvimento geralmente não viram países desenvolvidos? Por que a coisa continua como é? E aí eu fui falar justamente sobre isso. Falta de investimento em educação, ciência e tecnologia. Exato. Porque, veja, uma coisa é como o Brasil e, poxa, beleza, nós temos orgulho da nossa produção agrícola, da nossa pecuária e tal. Nós somos grandes exportadores, né, de soja, milho, suco de laranja, carne bovina, carne suína, um monte de coisa. E é isso que salva a nossa balança comercial, a gente Sim, sabe disso. exatamente. Mas qual é a diferença? A diferença é que quando você envia produtos assim que são chamados commodities, né, eles têm um valor agregado baixo. Baixo. Precisa de um volume gigantesco desse tipo de coisa para conseguir o que um volume pequeno de tecnologia de ponta conseguiria. Exatamente. Então, por exemplo, se você pega o Japão, eles são grandes produtores de microchips, por exemplo. Fica fácil, né, É, amigo? Fica fácil. quantas toneladas de soja você precisa para comprar 1 quilo de microchip? Essa é a questão, essa é a diferença. E como produzir as duas coisas? Ciência e tecnologia. Exatamente. Não que não seja importante produzir a soja, é importante. Exato. Mas a gente tem que ter outro campo, né? Mas o que tiraria a gente desse patamar de país em desenvolvimento e grande produtor de produtos com baixa concentração de mão de obra, né, digamos assim, científica, seria justamente o investimento em educação, ciência e tecnologia, né? E aí, aproveitando esse comentário, eu queria ouvir de você, Anderson, o que você pensa sobre a educação profissionalizante? Porque a gente sabe da importância da educação de um modo geral, a educação básica, matemática, língua portuguesa, história, ciências, filosofia e tudo aquilo que a gente já conhece, mas a parte profissional, ela é importante para esse momento da educação? Ela interfere de alguma forma? A gente tem exemplo aqui em Eunápolis, por exemplo, né, um campo do Instituto Federal, Exatamente. né, que trabalha justamente as duas coisas, ao mesmo tempo, educação profissional e educação básica formal. E a gente sabe que é uma escola de referência. Será que esse modelo atribuído a todas as escolas seria um grande passo em direção a essa mudança? Talvez não a todas as escolas, na verdade, porque a gente pega a outra função da educação que eu já falei, né? Formar para a sociedade. Não que o IFBA não forme. Não que o IFBA não forme. Forma sim, a educação profissional, ela é importante sim, mas ela veio, você pega num contexto histórico que ela vem para suprir as necessidades de produção, e isso é bom. Isso é necessário. Um país em desenvolvimento, você pega no contexto da Revolução Industrial, no processo, e aí dá esse boom todo. Mas a gente tem que trabalhar a questão socioemocional, a questão humana, a questão reflexiva também. A educação profissionalizante é muito importante, não tem como sair disso, não. Não dá para você só formar o ser também. Não dá para formar só o ser. Educação profissionalizante é um processo já antigo, chamado o ensino técnico, né? Uhum. E é bacana, é certo e é correto. Eu fiquei muito feliz com a sua colocação e o seu trabalho, educação financeira nas escolas. Se a gente tivesse tido isso lá atrás, só isso, nós teríamos um país diferente do que é hoje. Concordo. Nós teríamos um país diferente. Não, o governo não fez nada. Não. Não, é só pelo costume do povo. A educação liberta. Quando a gente fala que a educação liberta, é quando o conhecimento chega em mim e em você e a gente faz diferente daquilo que a gente está costumeiramente, culturalmente a fazer. Se todas as crianças lá atrás tivessem educação financeira, você teria um país mais equilibrado financeiramente. Você teria menos pobreza. Porque você tem pobreza por falta de investimento do governo? Tem, claro que tem. Mas você tem muita pobreza também porque se gasta mal no país. Uhum. Desde o pobre ao mais rico, se gasta mal no país, né? Então, assim, educação financeira nas escolas é importante, o ensino técnico é muito importante, a expansão dos IFBAs, né? Uhum. Foi um projeto muito bacana e tem que acontecer, as coisas não podem parar. Marcos Aurélio, ele é educador. Bem comentado, amigo. Grande parte dos professores ainda estão despreparados para ensinar usando os recursos tecnológicos.
além de faltar recursos midiáticos em muitas escolas, né? Isso se deve à falta de incentivo do governo, Uhum. do federal, do estadual, dos municipais e tudo no geral, Sim. e também falta de vontade. Uhum. A gente não pode esconder. Uhum. Eu não tenho essa vontade toda de sair buscando, a verdade é essa. Ninguém tem. Então tem que ter o incentivo do governo e tem que ter vontade por parte do profissional. Não adianta a gente ficar daqui tapando o sol com a peneira, né? Sim, sim. A Rosana pediu para você falar um pouco aí sobre o analfabetismo funcional. Fala um pouco sobre analfabetismo funcional. Acontece, né, amigo? As escolas estão aí num processo avaliativo, às vezes, um pouco complicado. Eu não sou a favor de reprovação, não é isso que eu estou dizendo. Eu sou a favor de uma aula bem dada, de um aluno aprovado, com atenção, com a escola certa. Mas acontece o analfabetismo funcional, que a pessoa sabe ler, sabe escrever, mas não sabe usar aquele recurso, não sabe usar o que aprendeu nesse sentido. Não sabe colocar. Você vê como é diferente, né? Eu não sei se vocês vão entender o que eu estou falando, e se a Rosana também vai entender, mas no passado as pessoas iam pouco tempo na escola, mas acabavam aprendendo mais coisas. Vocês vão ver os pais de vocês sabendo medir área, os avós de vocês sabendo medir área, sabendo fazer uma construção com medidas, sabendo quantas lajotas pegam em determinada construção. Você vai ver pessoas que mal escreviam o nome fazendo essas coisas e outras coisas que eram também particulares daquela época, daquele momento, que é a construção civil, né, não tinha tanta tecnologia nesse sentido, tal. Então você ia ver pessoas que foram pouco na escola, mas não eram analfabetos funcionais. Ou antes, eles só escreviam o nome, não, mas eles sabiam, eles funcionavam. É interessante saber funcionar. Hoje tem gente que vai na escola, aprende a ler e escrever, mas não funciona. Essa questão tem que funcionar. Funcionar o quê? Ele tem que, na sociedade, entrar, sair. É o que a BNCC fala. A gente tem que reverenciar o processo da BNCC, porque você pega lá as competências e habilidades da BNCC, a BNCC fala o quê? Dá autonomia. A cada criança, em cada etapa, ele tem que ter autonomia. Tem que ter autonomia para ler triplocast, saber que triplo é 3. Ele tem que ter autonomia. A Juca Rosa é um bairro, ele tem que ter autonomia para dizer lá tem um mercado nacional, tal outro mercado. Cadê o nome da loja para a gente fazer um merchan do material? Luizão, tem, então, lá um Luizão, quem compra lá é o pedreiro. Essa questão de funcionabilidade, né? Você, então, assim, a escola tem que interpretar, tem que estruturar a mente da criança para ele, o que ele está lendo, ele jogar para a vivência. Essa questão. Mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei para a Rosana, se não ela fala aí e a gente continua. Então, Rosana, você está contente aí com a explicação? Diga aí para nós, ou se quer algo mais aí também. Tem que ler, escrever e funcionar na sociedade, né? Tem que ser funcional. É igual a questão quando você vai tirar a habilitação. Não adianta nada você tirar a sua habilitação e não tá ali praticando dia a dia ali com a moto, com o carro, dirigindo, pilotando, né? Não conhecer as placas, Exato. só por símbolos, né? Até conhece nesse sentido, né? Por conta daquela necessidade específica. A vida, eu acredito que só ganha sentido quando você pratica, né? Vamos puxar um gancho aqui para a área espiritual, por exemplo. Não adianta nada você ler a Bíblia todinha e tá fazendo totalmente contrário. Embora a gente saiba, né, no mundo espiritual, a gente não consegue praticar 100% como Cristo, né? Mas tem um texto até lá em Apocalipse que elogia quem pratica, né? Bem-aventurados são aqueles que lê, ouve e pratica a palavra de Deus, né? Então isso serve não só para a área espiritual, mas como você explicou aí, para todas as áreas da vida, né?